Autor: Celso Furtado. Título: Formação Econômica do Brasil, quinta parte. Economia de Transição para um Sistema Industrial, capítulo 30. Edição: 29º local, São Paulo. Editora: Companhia das Letras. Ano: 100 ano. Páginas: 177 a 185. Página 177. Título: Capítulo 30. A crise da economia cafeeira. No último decênio do século XIX, criou-se uma situação excepcionalmente favorável à expansão cicultura café no Brasil. Por um lado, a oferta não brasileira atravessou uma etapa de dificuldades, sendo a produção asiática grandemente prejudicada por enfermidades, que praticamente destruíram os cafezais da ilha de Ceilão. Por outro lado, com a descentralização republicana, o problema da imigração passou às mãos dos estados, sendo abordado de forma muito mais ampla pelo governo do estado de São Paulo, vale dizer, pela própria classe dos fazendeiros de café. Finalmente, o efeito estimulante da grande inflação de crédito desse período beneficiou duplamente a classe de cafeicultores. Proporcionou o crédito necessário para financiar a abertura de novas terras e elevou os preços do produto em moeda nacional com a depreciação cambial. A produção brasileira, que havia aumentado de 3,7 milhões de sacas, de 60 kg, em 1880-81 para 5,5 em 1890-91, alcançaria em 1901-02 16,3 milhões. Nota 149. Pierre Denis, Opus Citatum, página 176, recolhe dados relativos à produção brasileira e mundial no período 1870-1905. Fim da nota. A elasticidade da oferta de mão de obra e a abundância de terras, que caracterizavam os países produtores de café, constituíam clara indicação de que os preços desse artigo tenderiam a baixar a longo prazo, sob a ação persistente de as inversões em estradas de ferro, portos e meios de transporte marítimo que se iam avolumando no último quartel do século passado. Percebe-se melhor a natureza desse problema observando de uma perspectiva mais ampla. Os empresários das economias exportadoras de matérias-primas, ao realizarem suas inversões, tinham de escolher dentre um número limitado de produtos requeridos pelo mercado internacional. No caso do Brasil, o produto que apresentava maior vantagem relativa era o café. Página 178. Enquanto o preço desse artigo não baixasse a ponto de que aquela vantagem desaparecesse, os capitais formados no país continuariam acorrendo para a cultura do mesmo. Portanto, era inevitável que a oferta de café tendesse a crescer, não em função do crescimento da procura, mas sim da disponibilidade de mão de obra se terras subocupadas, se da vantagem relativa que apresentasse esse artigo de exportação. Ocorreu, entretanto, que a grande expansão da cultura cafeeira, do final do século passado, teve lugar praticamente dentro das fronteiras de um só país. As condições excepcionais que oferecia o Brasil para essa cultura valeram aos empresários brasileiros a oportunidade de controlar 3/4 partes da oferta mundial desse produto. Esta circunstância é que possibilitou a manipulação da oferta mundial de café, a qual iria emprestar um comportamento todo especial à evolução dos preços desse artigo. Ao comprovar-se a primeira crise de superprodução, nos anos iniciais deste século, os empresários brasileiros logo perceberam que se encontravam em situação privilegiada, entre os produtores de artigos primários, para defender-se contra a baixa de preços. Tudo de que necessitavam eram recursos financeiros para reter parte da produção fora do mercado, isto é, para contrair artificialmente a oferta. Os estoques assim formados seriam mobilizados quando o mercado apresentasse mais resistência, vale dizer, quando a renda estivesse a altos níveis nos países importadores, ou serviriam para cobrir deficiências em anos de colheitas más. A partir da crise de 1893, que foi particularmente prolongada nos Estados Unidos, começaram a declinar os preços no mercado mundial. O valor médio da saca exportada em 1896 foi 2,91 libras, contra 4,09 naquele ano. Em 1897 ocorreu nova depressão no mercado mundial, declinando os preços nos 2 anos seguintes até alcançar 1,48 libras em 1899. Se os efeitos da crise de 1893 puderam ser absorvidos por meio de depreciação externa da moeda, a situação de extrema pressão sobre a massa de consumidores urbanos, que já existia em 1897, tornou impraticável insistir em novas depreciações.
Já assinalamos que essa excessiva pressão levou a uma crescente intranquilidade social e finalmente à adoção de uma política tendente à recuperação da taxa de câmbio. Exatamente nessa etapa que se fazia impraticável apelar para o mecanismo cambial, a fim de defender a rentabilidade do setor cafeeiro, configura-se o problema da superprodução. Os estoques de café, que se avolumam ano a ano, pesam sobre os preços, provocando uma perda permanente de renda para os produtores e para o país. Página 179. A ideia de retirar do mercado parte desses estoques amadurece cedo no espírito dos dirigentes dos estados cafeeiros, cujo poder político e financeiro fora amplamente acrescido pela descentralização republicana. No convênio, celebrado em Taubaté em fevereiro de 1906, definem-se as bases do que se chamaria política de valorização do produto. Em essência, essa política consistia no seguinte: a. Com o fim de restabelecer o equilíbrio entre oferta e procura de café, o governo interviria no mercado para comprar os excedentes. B. O financiamento dessas compras se faria com empréstimos estrangeiros. C. O serviço desses empréstimos seria coberto com um novo imposto cobrado em ouro sobre cada saca de café exportada. D. A fim de solucionar o problema a mais longo prazo, os governos dos estados produtores deveriam desencorajar a expansão das plantações. A acalorada polêmica que suscitou a política de valorização constituiu uma clara indicação das transformações que na época se operavam na estrutura político-social do país. A descentralização republicana havia reforçado o poder dos plantadores de café ao nível regional. Vimos já que essa descentralização, que chegou a extremos no caso da aplicação da reforma bancária, não é estranha à excessiva expansão das plantações de café, que ocorre entre 1891 e 1897. Durante esse mesmo período, sem embargo, os grupos que exerciam pressão sobre o governo central tornaram-se mais numerosos e complexos. Assinalamos a importância crescente da classe média urbana, dentro da qual se destacava a burocracia civil e militar, diretamente afetada pela depreciação cambial. O importante grupo financeiro internacional, reunido em torno da Casa Rothschild, segue de perto a política econômico-financeira do governo brasileiro, particularmente depois do empréstimo de consolidação de 1898. Nota 150. A atitude de George Rothschild, que publicou uma carta violenta contra a valorização, refletia o temor de que nova bancarrota do governo brasileiro viesse repercutir no serviço da dívida externa, que deveria ser retomado em 1911. Não desejando participar de uma empresa arriscada, Rothschild tampouco via com bons olhos que dela se aproveitassem outros grupos financeiros internacionais, que buscavam uma oportunidade para firmar o pé no domínio bem guardado da velha casa financeira, a que se ligara o governo brasileiro desde o seu segundo empréstimo externo, realizado em 1825. Fim da nota. Página 180. Por último, os comerciantes importadores ou os industriais, cujos interesses por motivos distintos se opõem aos dos cafeicultores, encontram no regime republicano oportunidade para aumentar o seu poder político. O primeiro esquema de valorização teve de ser posto em prática pelos estados cafeicultores, liderados por São Paulo, sem o apoio do governo federal. Diante da relutância deste último, os governos estaduais, aos quais a descentralização republicana concederá o poder constitucional exclusivo de criar impostos às exportações, apelaram diretamente para o crédito internacional e puseram em marcha o projeto. Essa decisão lhes valeu a vitória sobre os grupos opositores. O governo federal teve finalmente que chamar a si a responsabilidade maior na execução da tarefa. O êxito financeiro da experiência veio consolidar a vitória dos cafeicultores, que reforçaram o seu poder e por mais um quarto de século, isto é, até 1930, lograram submeter o governo central aos objetivos de sua política econômica. O plano de defesa elaborado pelos cafeicultores fora bem concebido. Sem embargo, deixava em aberto um lado do problema. Mantendo-se firmes os preços, era evidente que os lucros se mantinham elevados. E também era óbvio que os negócios do café continuariam atrativos para os capitais que neles se formavam. Em outras palavras, as inversões nesse setor se manteriam em nível elevado, pressionando cada vez mais sobre a oferta. Dessa forma, a redução artificial da oferta engendrava a expansão dessa mesma oferta, e criava um problema maior para o futuro. Esse perigo foi perfeitamente percebido na época. Entretanto, não era fácil contorná-lo.
A solução, aparentemente, estaria em evitar que a capacidade produtiva continuasse crescendo, ou que crescesse mais intensamente como efeito da estabilidade dos preços a um nível elevado. As medidas tomadas nesse sentido foram, porém, infrutíferas. Teria sido necessário que se oferecessem ao empresário outras oportunidades, igualmente lucrativas, de aplicação dos recursos que estavam afluindo continuamente às suas mãos sob a forma de lucros. Em síntese, a situação era a seguinte: a defesa dos preços proporcionava à cultura do café uma situação privilegiada entre os produtos primários que entravam no comércio internacional. Página 181. Nota do revisor. 3 notas ao final da página. Fim da nota. A vantagem relativa que proporcionava esse produto tendia, consequentemente, a aumentar. Por outro lado, os lucros elevados criavam para o empresário a necessidade de seguir com suas inversões. Destarte, tornava-se inevitável que essas inversões tendessem a encaminhar-se para a própria cultura do café. Dessa forma, o mecanismo de defesa da economia cafeeira era, em última instância, um processo de transferência para o futuro da solução de um problema que se tornaria cada vez mais grave. O complicado mecanismo de defesa da economia cafeeira funcionou com relativa eficiência até fins do terceiro decênio deste século. A crise mundial de 1929 o encontrou, entretanto, em situação extremamente vulnerável. Vejamos a razão disso. A produção de café, em razão dos estímulos artificiais recebidos, cresceu fortemente na segunda metade desse decênio. Entre 1925 e 1929, tal crescimento foi de quase 100%, o que revela a enorme quantidade de arbustos plantados no período imediatamente anterior. Enquanto aumenta dessa forma a produção, mantém-se praticamente estabilizadas as exportações. Em 1927-29, as exportações apenas conseguiam absorver as 2/3 partes da quantidade produzida. A retenção da oferta possibilitava a manutenção de elevados preços no mercado internacional. Esses preços elevados se traduziam numa alta taxa de lucratividade para os produtores, e estes continuavam a intervir em novas plantações. A procura, por outro lado, continuava a evoluir dentro das linhas tradicionais de seu comportamento. Se contraía pouco nas depressões, também pouco se expandia nas etapas de grande prosperidade. Com efeito, não obstante a grande elevação da renda real, ocorrida nos países industrializados no decênio dos 20, essa prosperidade em nada modificaria a dinâmica própria da procura de café, a qual cresce lenta mas firmemente com a população e a urbanização. Nos Estados Unidos, principal importador, onde a renda real per capita aumentou cerca de 35% no correr desse decênio, o consumo de ralé se manteve em torno de 12 libras peso por habitante, se bem que os preços no varejo se mantivessem estáveis. Nota 151. A produção exportável de café aumentou de 15.761.000 para 28.492.000 de sacas de 60 kg, segundo dados publicados pelo Instituto Brasileiro do Café. Os dados estatísticos relativos à evolução do problema cafeeiro a partir de 1925 estão reunidos em O Desenvolvimento Econômico, Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas, segunda parte, capítulo 2, anexo estatístico. Nota 152. A produção média de 1927-29 foi de 20,9 milhões de sacas e a exportação de 14,1 milhões. O desequilíbrio máximo foi alcançado no ano da crise, 1929, quando a produção atingiu 28.941.000 sacas e a exportação 14.281.000. Nota 153. Os preços pagos em 1929 pelo consumidor norte-americano não eram mais elevados que os de 1920 e estavam um pouco abaixo dos de 1925. Veja-se, para detalhes sobre este problema, a capacidade dos Estados Unidos para absorver os produtos latino-americanos, CEPAL, 1951. Fim das notas. Página 182. Existia, portanto, uma situação perfeitamente caracterizada de desequilíbrio estrutural entre oferta e procura. Não se podia esperar um aumento sensível da procura resultante de elevação da renda disponível para consumo nos países importadores. Tampouco se podia pensar em elevar o consumo nos países baixando os preços.
A única forma de evitar enormes prejuízos para os produtores e para o país exportador era evitar, retirando do mercado parte da produção, que a oferta se elevasse acima daquele nível que exigia a procura para manter um consumo per capita mais ou menos estável a curto prazo. Era perfeitamente óbvio que os estoques que se estavam acumulando não tinham nenhuma possibilidade de ser utilizados economicamente num futuro previsível. Mesmo que a economia mundial lograsse evitar nova depressão, após a grande expansão dos anos 20, não havia nenhuma porta pela qual se pudesse antever a saída daqueles estoques, pois a capacidade produtiva continuava a aumentar. A situação que se criara era, de start, absolutamente insustentável. Com a perspectiva mais ampla de que hoje dispomos para observar esse processo histórico, podemos perguntar onde estava o erro básico de toda essa política, seguida inegavelmente com excepcional audácia. O erro, se assim o podemos qualificar, estava em não se terem em conta as características próprias de uma atividade econômica de natureza tipicamente colonial, como era a produção de café no Brasil. O equilíbrio entre oferta e procura dos produtos coloniais obtinha-se, do lado desta última, quando se atingia a saturação do mercado, e do lado da oferta quando se ocupavam todos os fatores de produção, mão de obra e terras, disponíveis para produzir o artigo em questão. Em tais condições era inevitável que os produtos coloniais apresentassem uma tendência, a longo prazo, à baixa de seus preços. Manter elevado o preço do café de forma persistente era criar condições para que o desequilíbrio entre oferta e procura se aprofundasse cada vez mais. Para evitar essa tendência teria sido necessário que a política de defesa dos preços houvesse sido completada por outra de decidido desestímulo às inversões em plantações de café. Página 183. Essa política de desestímulo era impraticável se não se abria uma alternativa para o empresário produtor de café, isto é, se não se lhe dava a oportunidade de aplicar alhures os lucros obtidos no setor cafeeiro com uma rentabilidade comparável à deste último. Essa oportunidade quase por definição não existia, pois nenhum outro produto colonial poderia ser objeto de uma política de defesa do tipo da que beneficiava o café. Na verdade, requeria-se dar um passo mais adiante e criar artificialmente a referida oportunidade. Para tanto, teria sido necessário estimular outras exportações através de uma política de subsídios, o que só seria praticável transferindo recursos financeiros do setor cafeeiro. Os preços pagos ao produtor de café teriam de ser mantidos a um nível desencorajador de novas inversões, e os frutos da diferença entre os preços pagos ao produtor e os de exportação, cobertos os demais gastos, poderiam ser utilizados para criar estímulos a outras atividades exportadoras, estímulos esses que poderiam tomar a forma de empréstimos a longo prazo e de subsídios diretos à exportação. Mesmo que se lograsse evitar a superprodução, na forma indicada no parágrafo anterior, não seria possível evitar que a política de defesa dos preços do café fomentasse a produção desse artigo naqueles outros países que dispusessem de terras e de mão de obra em condições semelhantes às do Brasil, ainda que menos vantajosas. A manutenção dos preços a baixos níveis era a condição indispensável para que os produtores brasileiros retivessem sua situação de semimonopólio. Ao se prevalecerem dessa situação semimonopolística para defenderem os preços, estavam eles destruindo as bases CM que se assentara ao seu privilégio. Desta forma, por mais bem concebida que tivesse sido a política de defesa dos preços do café, a longo prazo ela surtiria certos efeitos negativos. Esses efeitos teriam sido certamente menores se a referida política houvesse obedecido a princípios mais amplos. Não resta dúvida, porém, de que, na forma como foi seguida, ela precipitou e aprofundou a crise da economia cafeeira no Brasil. Vejamos mais uma vez os dados gerais do problema, antes de analisarmos a solução que o mesmo encontrou na prática. O terceiro decênio deste século foi uma etapa de excepcional prosperidade para os países industrializados. Entre 1920 e 1929, o Produto Nacional Bruto dos CUA cresceu de 103,6 para 152,7 bilhões de dólares, a preços constantes, o que representa um aumento da renda real per capita de mais de 35%. Enquanto isso, o consumo de café se mantivera estável em torno de 12 libras, e o preço pago pelo consumidor norte-americano, com pequenas variações, em torno de 47 centavos de dólar por libra. Página 184. Nota do revisor. 3 notas no final da página.
Fim da nota. As possibilidades de expansão do mercado eram, portanto, praticamente nulas. A manutenção daquele nível de preços vinha sendo obtida à custa de grandes retenções de estoques. O valor dos estoques acumulados entre 11, 27 e 29 alcançou a soma avultada de 2 milhões de contos, ou seja, ao nível CI preços de 1950, cerca de 24 bilhões de cruzeiros. Em 1929 o valor dos estoques acumulados sobrepassou 10% do produto territorial bruto do ano. É fácil compreender a enorme força perturbadora potencial que representava para a economia esse tipo de operação. O financiamento desses estoques havia sido obtido em grande parte de bancos estrangeiros. Pretendia-se, dessa forma, evitar o desequilíbrio externo. Vejamos o que em realidade se passava. Os empréstimos externos serviam de base para a expansão de meios de pagamento destinados à compra do café que era retirado do mercado. O aumento brusco e amplo da renda monetária dos grupos que derivavam suas receitas da exportação não podia, evidentemente, deixar de provocar pressão inflacionária. Essa pressão é particularmente grande numa economia subdesenvolvida, e se manifesta de imediato em rápido crescimento das importações, em razão da baixa elasticidade da oferta interna. Do que se disse no parágrafo anterior, se depreende que a política de acumulação de estoques de café criaria necessariamente uma pressão inflacionária. Ocorre, entretanto, que as maiores inversões CM-estoques foram realizadas CM 1927-29, época que se caracterizou igualmente por fortes entradas de capital privado estrangeiro no país. Nota 154. Os dados relativos ao produto territorial e as inversões, nominais e reais, no período 1925-39, a que se faz referência neste e no seguinte capítulo, foram elaborados pelo autor com base no valor e volume físico da produção agrícola e industrial, no valor e no quantum das importações, na relação de preços do intercâmbio e nos gastos do governo federal, usando-se como deflator para estes últimos o índice do custo de vida na cidade do Rio de Janeiro. Para os dados básicos, veja-se Anuário Estatístico do Brasil, 1937-39, e para os índices de produção agrícola, industrial, quantum das importações e relação de preços do intercâmbio, CEPAL, Estúdio Econômico de América Latina, 1949, capítulo 7. Nota 155. O aumento do valor das exportações determina um crescimento da renda monetária maior, de acordo com a magnitude do multiplicador. Como a oferta é inelástica, entre a expansão da renda monetária e o aumento da real, há uma série de ajustamentos no nível de preços. Nota 156. Entre 1920, 22 e 1929, enquanto o quantum das exportações aumentava apenas 10%, o das importações crescia cerca de 100%. Para os dados básicos veja-se Estúdio Econômico de América Latina, Citatum. Fim das notas. Página 185. A coincidência da afluência de capitais privados e a chegada a seus empréstimos destinados a financiar o TALI deu lugar a uma situação cambial extremamente favorável, e induziu o governo brasileiro a embarcar numa política de conversibilidade. Deflagrada a crise no último trimestre de 1929, não foram necessários mais que alguns meses para que todas as reservas metálicas acumuladas à custa de empréstimos externos fossem tragadas pelos capitais em fuga do país. Dessa forma, a aventura da conversibilidade do final dos anos 20, a qual em última instância era um subproduto da política de defesa do café, serviu apenas para facilitar a fuga de capitais. Não fosse a possibilidade de conversão que existiu nesse período, a queda do mil-réis teria sido muito mais brusca, estabelecendo-se automaticamente uma taxa sobre a exportação de capitais. Essa taxa evidentemente chegou, mas somente depois de se evaporar em todas as reservas. Nota 157. Em 1926 o governo Washington Luiz estabeleceu a paridade do mil-réis em 0,200 gramas de ouro fino, correspondente a 5 inteiros 115,128 avos de, e criou uma caixa de estabilização a qual caberia emitir papel moeda contra reserva de 100% de ouro. À semelhança do que já ocorrerá com a Caixa de Conversão, criada em 1906 no governo Afonso Pena, as notas emitidas com anterioridade não eram conversíveis, passando a existir dois meios circulantes no país, um conversível e o outro não.
Em 1929 circulavam notas não conversíveis no valor de 2.543.000 contos e conversíveis na importância de 848.000 contos. Nota 158. As reservas de ouro do governo alcançaram 31.100.000 libras em setembro de 1919. Em dezembro de 1930 haviam desaparecido em sua totalidade. Título: Capítulo 31. Os mecanismos de defesa e a crise de 1929. Ao deflagrar-se a crise mundial, a situação da economia cafeeira se apresentava como segue. A produção, que se encontrava a altos níveis, teria de seguir crescendo, pois os produtores haviam continuado a expandir as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933, ou seja, no ponto mais baixo da depressão, como reflexo das grandes plantações de 1927-28. Por outro lado, era totalmente impossível obter crédito no exterior para financiar a retenção de novos estoques, pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão e o crédito do governo desaparecerá com a evaporação das reservas. Os pontos básicos do problema que cabia equacionar eram os seguintes. A. Que mais convinha, colher o café ou deixá-lo apodrecer nos arbustos, abandonando parte das plantações como uma fábrica cujas portas se fecham durante a crise. B. Caso se decidisse colher o café, que destino deveria dar-se ao mesmo? Forçar o mercado mundial, retê-lo em estoques ou destruí-lo? C. Caso se decidisse estocar ou destruir o produto, como financiar essa operação? Isto é, sobre quem recairia a carga, caso fosse colhido o café? A solução que à primeira vista pareceria mais racional consistia em abandonar os cafezais. Entretanto, o problema consistia menos em saber o que fazer com o café do que decidir quem pagaria pela perda. Colhido ou não o café, a perda existia. Página 187. Nota do revisor. 2 notas no final da página. Fim da nota. Abandonar os cafezais sem dar nenhuma indenização aos produtores significava fazer recair sobre estes a perda maior. Ora, conforme já vimos, a economia havia desenvolvido uma série de mecanismos pelos quais a classe dirigente cafeeira lograra transferir para o conjunto da coletividade o peso da carga nas quedas cíclicas anteriores. Seria de esperar, portanto, que se buscasse por esse lado a linha de menor resistência. Vejamos em primeiro lugar como operou um mecanismo clássico de defesa através da taxa cambial. A grande acumulação de estoques de 1929, a rápida liquidação das reservas metálicas brasileiras e as precárias perspectivas de financiamento das grandes safras previstas para o futuro, aceleraram a queda do preço internacional do café iniciada conjuntamente com a de todos os produtos primários em fins de 1929. Essa queda assumiu proporções catastróficas, pois, de setembro de 1929 a esse mesmo mês de 1931, a baixa foi de 22,5 centavos de dólar por libra para 8 centavos. Dadas as características da procura do café, cujo consumo não baixa durante as depressões nos países de elevadas rendas, essa tremenda redução de preços teria sido inconcebível sem a situação especial que se havia criado do lado da oferta. Basta ter em conta que o preço médio pago pelo consumidor norte-americano, entre 1929 e 1931, baixou apenas de 47,9 para 32,8 centavos por libra. Acumularam-se, portanto, os efeitos de 2 crises, uma do lado da procura e outra do lado da oferta. A situação favoreceu as organizações intermediárias no comércio do café, as quais, percebendo a debilidade da posição da oferta, puderam transferir para os produtores brasileiros grande parte-se e suas perdas causadas pela crise geral. A baixa brusca do preço internacional do café e a falência do sistema de conversibilidade acarretaram a queda do valor externo da moeda. Essa queda trouxe, evidentemente, um grande alívio ao setor cafeeiro da economia. A baixa do preço internacional do café havia alcançado 60%. A alta da taxa cambial chegou a representar uma depreciação de 40%, 190. O grosso das perdas poderia, portanto, ser transferido para o conjunto da coletividade através da alta dos preços das importações. Nota 159. Veja-se capacidade dos Estados Unidos para absorver os produtos latino-americanos, citatum.
Nota 160. O valor médio da saca de café exportada declinou de 4,71 libras, em 1929, para 1,80 libras em 1932-34, ou seja, uma baixa de 62%. Em moeda nacional a queda foi de 192 para 145 mil réis, isto é, 25%. No triênio seguinte o preço em libras baixou para 1,29 e em mil réis subiu para 159. Nesses cálculos continua-se a utilizar o valor ouro da libra anterior à desvalorização desta. Fim das notas. Página 188. Restava a considerar, entretanto, o outro lado do problema. Não obstante toda essa baixa de preços, o mercado internacional não podia absorver a totalidade da produção, pela razão muito simples já indicada de que a procura era pouco elástica em função dos preços. É verdade que, deixada de lado a preocupação de defender os preços, abria-se a possibilidade de forçar o mercado. E assim se fez, logrando um aumento do volume físico exportado, entre 1929 e 1937, de 25%. Mesmo assim, uma parte apreciável da produção ficava sem nenhuma possibilidade de colocar-se no mercado. Era evidente, portanto, que se requeriam medidas suplementares. A depreciação da moeda, ao atenuar o impacto da baixa do preço internacional sobre o empresário brasileiro, induzia este a continuar colhendo café e a manter a pressão sobre o mercado. Esta situação acarretava nova baixa de preços e nova depreciação da moeda, contribuindo para agravar a crise. Como a depreciação da moeda era menor que a baixa de preços, pois também estava influenciada por outros fatores, era claro que se chegaria a um ponto em que o prejuízo acarretado aos produtores de café seria suficientemente grande para que estes abandonassem as plantações. Somente então se restabeleceria o equilíbrio entre a oferta e a procura do produto. A análise desse processo de ajustamento põe em evidência que o mecanismo do câmbio não podia constituir um instrumento de defesa efetivo da economia cafeeira dentro das condições excepcionalmente graves criadas pela crise que estamos considerando. Fazia-se indispensável evitar que os estoques invendáveis pressionassem sobre os mercados acarretando maiores baixas de preços. Era essa a única forma de evitar que o equilíbrio fosse obtido à custa do abandono puro e simples da colheita, isto é, com perdas concentradas no setor cafeeiro. Entretanto, como financiar a retenção de estoque? Teria de ser evidentemente com recursos obtidos dentro do próprio país, seja retendo uma parte do fruto da exportação do café, seja com pura e simples expansão de crédito. Na medida em que se utilizou a expansão de crédito houve mais uma vez uma socialização dos prejuízos. Essa expansão de crédito, por seu lado, iria agravar o desequilíbrio externo, contribuindo para a maior depreciação da moeda, o que beneficiava indiretamente o setor exportador. Mas não bastava retirar do mercado parte da produção de café. Página 189. Era perfeitamente óbvio que esse excedente da produção não tinha nenhuma possibilidade de ser vendido dentro de um prazo que se pudesse considerar como razoável. A produção prevista para os 10 anos seguintes excedia, com sobras, a capacidade previsível de absorção dos mercados compradores. A destruição dos excedentes das colheitas se impunha, portanto, como uma consequência lógica da política de continuar colhendo mais café do que se podia vender. À primeira vista parece um absurdo colher o produto para destruí-lo. Contudo, situações como essa se repetem todos os dias na economia de mercados. Para induzirem o produtor a não colher, os preços teriam que baixar muito mais, particularmente se se tem em conta que os efeitos da baixa de preços eram parcialmente anulados pela depreciação da moeda. Ora, como o que se tinha em vista era evitar que continuasse a baixa de preços, compreende-se que se retirasse do mercado parte do café colhido para destruí-lo. Obtinha-se, dessa forma, o equilíbrio entre a oferta e a procura a nível mais elevado de preços. Dependendo, assim, fundamentalmente da estrutura da oferta, o preço do café atravessou o decênio dos anos 30 totalmente indiferente à recuperação que, a partir de 1934, se operava nos países industrializados. Após alcançar seu ponto mais baixo em 1933, a cotação internacional desse produto se mantém quase sem alteração até 1937, para em seguida cair ainda mais nos 2 últimos anos do decênio. É muito significativa essa grande estabilidade do preço do café, assim deprimido, durante todo o decênio dos 30.
Como é sabido, a recuperação compreendida entre 1934 e 1935 trouxe consigo uma elevação geral dos preços dos produtos primários. O preço do açúcar, por exemplo, subiu CM 140% entre 1933 e 1937. O do cobre elevou-se pouco mais de 100% no mesmo período. O preço do café, entretanto, em 1937 era igual ao de 1934 e inferior ao de 1932. Essa observação põe-se em evidência o fato de que o preço do café é condicionado fundamentalmente pelos fatores que prevalecem do lado da oferta, sendo de importância secundária o que ocorre do lado da procura. Já vimos que a grande elevação da renda real per capita, ocorrida nos Estados Unidos nos anos 20, deixou inalterável o consumo de café nesse país, não obstante os preços pagos pelo consumidor se tenham mantido estáveis. Durante os anos de depressão, os preços pagos pelo consumidor chegaram a baixar cerca de 40%, sem que o consumo apresentasse qualquer modificação significativa. Em 1933 esse consumo era exatamente igual ao de 1929. Página 190. Nota do revisor. 2 notas no final da página. Fim da nota. Poder-se argumentar que o efeito preço teria anulado o efeito renda, isto é, que a alta do consumo ocasionada pela baixa do preço foi anulada pela baixa desse consumo trazida pela contração da renda. Entretanto, não parece ser essa a razão, pois no período seguinte de elevação de renda, 1934-37, os preços pagos pelo consumidor continuaram a baixar, tendo sido de 25,5 centavos por libra em 1937, contra 26,4 em 1933. Houve assim 2 efeitos positivos no sentido do aumento do consumo: elevação da renda real per capita e baixa de preço. Contudo, o consumo se manteve praticamente inalterado, tendo sido de 13,1 libras per capita em 1937, contra 13,9 em 1931 e 12,5 em 1933. Consideremos mais detidamente as consequências da política de retenção e destruição de parte da produção cafeeira seguida, com o objetivo explícito de proteger o setor cafeicultor. Ao garantir preços mínimos de compra, remuneradores para a grande maioria dos produtores, estava-se na realidade mantendo o nível de emprego na economia exportadora e, indiretamente, nos setores produtores ligados ao mercado interno. Ao evitar-se uma contração de grandes proporções na renda monetária do setor exportador, reduziam-se proporcionalmente os efeitos do multiplicador de desemprego sobre os demais setores da economia. Como a produção de café cresceu nos anos da depressão, tendo sido a colheita máxima de todos os tempos a de 1933, é evidente que a renda global dos produtores agrícolas se reduziu menos que os preços pagos a esses produtores. Dessa forma, ao permitir que se colhessem quantidades crescentes de café, estava-se inconscientemente evitando que a renda monetária se contraísse na mesma proporção que o preço unitário que o agricultor recebia por seu produto. É fácil compreender a enorme redução da renda do agricultor, que teria significado o abandono nas árvores de parte da produção, digamos de 1/3 dessa produção, que foi aproximadamente o que se destruiu entre 1931 e 1939. Nota 161. Veja-se capacidade de los Estados Unidos, etc. Citatum. A procura de café, conforme a experiência dos anos 50 veio indicar, apresenta certa elasticidade em função dos preços quando estes ultrapassam determinados níveis muito elevados. Com respeito ao mercado dos Estados Unidos, esse nível pode ser situado em torno de $1 por libra, no varejo. Tida em conta a elevação dos preços, para os anos 30 o referido nível não seria inferior a 50 centavos. Como os preços oscilavam em torno a 25 centavos, depreende-se que nenhum efeito podiam ter sobre a procura. Nota 162. A produção exportável média, no quinquênio 1925-29, foi de 21,3 milhões de sacas. Em 1930-31 sobe a 27,7 e em 1935-39 a 22,8 milhões. No mesmo período, o valor em moeda nacional da exportação se reduz de 26,8 mil contos para 20,3, alcançando no terceiro quinquênio 22,1 mil contos.
Os dados relativos à produção exportável são do Instituto Nacional do Café, e os relativos às exportações do Ministério da Fazenda, Serviço de Estatística Econômica e Financeira. Fim das notas. Página 191. Vejamos através de um exemplo numérico simples o mecanismo dessa contração da renda do setor exportador e sua influência no nível da renda global da coletividade. Suponhamos que um multiplicador 103 de desemprego do setor exportador seja 3. Isto significa que uma redução de 1 na renda gerada pelas exportações determina uma redução global de 3 no conjunto da renda da coletividade. As causas que estão por detrás desse mecanismo multiplicador são mais ou menos óbvias e refletem a interdependência das distintas partes de uma economia. Ao receberem menos dinheiro por suas vendas ao exterior, os exportadores e produtores ligados à exportação reduzem suas compras. Os produtores internos afetados por essa redução também reduzem as suas, e assim por diante. Admitamos que a renda territorial de um país de economia dependente seja gerada em 2 setores. Um, correspondente a 40%, totalmente autônomo do comércio exterior, seria o setor de subsistência, e o outro, formado diretamente pelas atividades de exportação e influenciado indiretamente por elas. Sendo 3 o multiplicador de desemprego, num momento dado, diremos que as atividades exportadoras geram indiretamente 20% da renda nacional e 40% indiretamente. Consideremos agora as distintas situações indicadas no quadro abaixo. Descrição de tabela. Tabela sem título. Colunas 2 a 5 com títulos. Setor exportador. Setor influenciado pelo setor exportador. Setor autônomo. Renda total. Linha A. Setor exportador. 20 setor influenciado pelo setor exportador, 40 setor autônomo, 40 renda total. 100 linha B. Setor exportador, 10 setor influenciado pelo setor exportador, 20 setor autônomo, 40 renda total. 70 linha C. Setor exportador, 12 setor influenciado pelo setor exportador, 24 setor autônomo, 40 renda total. 76 linha D. Setor exportador, 7,5 setor influenciado pelo setor exportador, 15 setor autônomo, 40 renda total. 62,5 Fim da descrição. Nota 163. O multiplicador é o fator pelo qual teríamos de multiplicar o aumento ou diminuição das inversões, ou das exportações, para conhecer o efeito sobre a renda territorial dessa modificação ao nível das inversões, ou exportações. No nosso caso tratamos de medir o efeito no período de um ano, de uma redução da renda gerada diretamente pelas exportações. Se a redução direta T10 é a baixa total da renda 30, dizemos que o multiplicador é 3. Fim da nota. Página 192. Partindo da situação A, consideremos distintas hipóteses de contração da renda do setor exportador e seus efeitos sobre a renda global da coletividade. No caso B, admitimos que se mantém o nível de produção no setor exportador, isto é, que se evita o desemprego, enquanto os preços pagos ao produtor nesse setor são cortados pela metade. O efeito final sobre a renda é uma redução de 30%, sendo 10% efeito direto e 20% indireto da contração de preços no setor exportador. Na situação C, contemplamos igualmente uma redução de 50% no preço, mas com um aumento concomitante de 20% da quantidade produzida, no setor de exportação. O efeito final é uma redução de 24% na renda global. O caso D é distinto dos anteriores. Admitimos que para defender os preços se tenha permitido uma redução de 50% da quantidade produzida. Dada essa redução na produção, a queda de preços teria sido de apenas 25%. Não obstante isso, o efeito final seria uma contração de 37,5% da renda total, isto é, a maior de todas. O caso C reflete aproximadamente a experiência brasileira dos anos da Depressão, quando os preços pagos ao produtor de café foram reduzidos à metade, permitindo-se, entretanto, que crescesse a quantidade produzida. A redução da renda monetária, no Brasil, entre 1929 e o ponto mais baixo da crise, se situa entre 25% e 30%, sendo, portanto, relativamente pequena se se compara com a de outros países. No ZEA, por exemplo, essa redução excedeu a 50%, não obstante os índices de preços por atacado desse país tenham sofrido quedas muito inferiores às do preço tio café no comércio internacional.
A diferença está em que nos Estados Unidos a baixa de preços acarretava enorme desemprego, ao contrário do que estava ocorrendo no Brasil, onde se mantinha um nível de emprego, se bem que se tivesse de destruir o fruto da produção. O que importa ter em conta é que o valor do produto que se destruía era muito inferior ao montante da renda que se criava. Estávamos, em verdade, construindo as famosas pirâmides que anos depois preconizaria Keynes. Dessa forma, a política de defesa do setor cafeeiro nos anos da Grande Depressão concretiza-se num verdadeiro programa de fomento da renda nacional. Praticou-se no Brasil, inconscientemente, uma política anticíclica de maior amplitude que a que se tenha sequer preconizado em qualquer dos países industrializados. Vejamos como se passou isso. Em 1929 as inversões líquidas, realizadas no conjunto da economia brasileira, se elevaram a aproximadamente 2,3 milhões de contos de réis de valor aquisitivo da época. Página 193. Com a crise essas inversões se contraíram bruscamente e já em 1931 estavam reduzidas a 300 mil contos, sempre em valores do ano corrente. Não obstante, nesse ano de 1931 se acumulam estoques de café no valor de 1 milhão de contos. Essa acumulação de estoques tem, do ponto de vista da formação da renda, um efeito idêntico ao das inversões líquidas. Portanto, a redução do montante das inversões líquidas não havia sido de 2,3 para 0,3 e sim para 1,3. Ora, esse 1,3 representava mais de 7% do produto líquido, o que significa uma alta taxa para um período de depressão. Explica-se, assim, que já em 1933 tenha recomeçado a crescer a renda nacional no Brasil, quando nos Estados Unidos os primeiros sinais de recuperação só se manifestam em 1934. Na verdade, no Brasil, em nenhum ano da crise houve inversões líquidas negativas, fato que ocorreu nos Estados Unidos e como regra geral em todos os países. Em 1933 as inversões líquidas brasileiras alcançavam 1 milhão de contos, às quais cabia adicionar 1,1 milhão de estoques de café acumulados. Estava-se, portanto, a 2,1 milhões, valor que se aproximava do montante das inversões líquidas de 1929. Ora, os 2,3 de 1929 representavam 9% do produto líquido desse ano, enquanto os 2,1 de 1933 constituíam 10% do produto líquido deste último ano. O impulso de que necessitava a economia para crescer já havia sido recuperado. É, portanto, perfeitamente claro que a recuperação da economia brasileira, que se manifesta a partir de 1933, não se deve a nenhum fator externo se sim à política de fomento seguida inconscientemente no país e que era um subproduto da defesa dos interesses cafeeiros. Consideremos o problema sob outro aspecto. A acumulação de estoques de café realizada antes da crise tinha a sua contrapartida em débito contraído no exterior. Não existia, portanto, nenhuma inversão líquida, pois o que se invertia dentro do país, acumulando estoque, se desinvertia no exterior contraindo dívidas. Tudo ocorria como se o café acumulado tivesse sido comprado por firmas estrangeiras que, no seu próprio interesse, postergavam o transporte da mercadoria para fora do país. A acumulação de café financiada do exterior se assemelha, portanto, a uma exportação. O mesmo não ocorria a acumulação de estoques financiada de dentro do país, se a base desse financiamento era uma expansão de crédito. A compra do café para acumular representava uma criação de renda que se adicionava à renda criada pelos gastos dos consumidores e dos inversionistas. Página 194. Ao injetar-se na economia, em 1931, 1 bilhão de cruzeiros para a aquisição de café e sua destruição, estava-se criando um poder de compra que em parte iria contrabalançar a redução dos gastos dos inversionistas, gastos estes que haviam sido reduzidos em 2 bilhões de cruzeiros. Dessa forma, evitava-se uma queda mais profunda da procura naqueles setores que dependiam indiretamente da renda criada pelas exportações. A diferença real entre a inversão líquida e a acumulação de estoques invendáveis de café residia em que aquela criava capacidade produtiva e a segunda, não. Entretanto, esse aspecto do problema tem importância secundária em épocas de depressão, as quais se caracterizam pela subocupação da capacidade produtiva já existente. É por esta razão que nessas etapas é de muito maior importância criar procura efetiva que induza a utilizar capacidade produtiva ociosa que aumentar essa capacidade produtiva.
Título: Capítulo 32, Deslocamento do Centro Dinâmico. Vimos como a política de defesa do setor cafeeiro contribuiu para manter a procura efetiva e o nível de emprego nos outros setores da economia. Vejamos agora o que significou isso como pressão sobre a estrutura do sistema econômico. O financiamento dos estoques de café com recursos externos evitava, conforme indicamos, o desequilíbrio na balança de pagamentos. Com efeito, a expansão das importações induzida pela inversão em estoques de café dificilmente poderia exceder o valor desses estoques, os quais tinham uma cobertura cambial de 100%. Suponhamos que cada R$ 1.000 invertido em estoques de café se multiplicasse, de acordo com o mecanismo já exposto, por 3, e criasse assim uma renda final de R$ 3.000. Seria necessário que as importações induzidas pelo aumento da renda global ultrapassassem a terça parte desse aumento para que se criasse um desequilíbrio externo. Por uma série de razões fáceis de perceber, esse tipo de desequilíbrio não se concretiza sem que interfiram outros fatores, pois a propagação da renda dentro da economia reflete em grande parte as possibilidades que tem essa economia de satisfazer ela mesma as necessidades decorrentes do aumento da procura. No caso limite de que essas possibilidades fossem nulas, isto é, de que todo o aumento da procura tivesse de ser atendido com importações, o multiplicador seria 1, crescendo a renda global apenas no montante em que tivessem crescido as exportações. Neste caso não haveria nenhuma possibilidade de desequilíbrio, pois as importações induzidas seriam exatamente iguais ao aumento das exportações. A situação seria totalmente distinta caso a acumulação de estoque fosse financiada com expansão de crédito. Suponhamos que se criassem meios de pagamentos no valor de 1 bilhão de cruzeiros para financiar estoques, e que, através do multiplicador, se originasse por essa forma um fluxo final de renda de 3 bilhões. Página 196. Suponhamos, demais, que o coeficiente de importações fosse 0,33, vale dizer, que para cada cruzeiro de aumento global da renda a população em seu conjunto, consumidores e inversionistas, exigisse bens importados no montante de 33 centavos. Como cobrir essas importações? Não haveria evidentemente nenhuma possibilidade. As divisas proporcionadas pelas exportações eram insuficientes, durante os anos da depressão, para cobrir sequer as importações induzidas pela renda criada direta e indiretamente por aquelas mesmas exportações. Isto porque as partidas rígidas da balança de pagamentos constituíam agora, com baixa de preços, uma carga muito maior, e a fuga de capitais agravava a situação cambial. Desta forma, a política de fomento da renda, implícita na defesa dos interesses cafeeiros, era igualmente responsável por um desequilíbrio externo que tendia a aprofundar-se. A correção desse desequilíbrio se fazia, evidentemente, à custa de forte baixa no poder aquisitivo externo da moeda. Essa baixa se traduzia numa elevação dos preços dos artigos importados, o que automaticamente comprimia o coeficiente de importações. O coeficiente de 0,33, que demos como exemplo, refletiria uma determinada situação de equilíbrio em que os preços internos e externos se mantivessem a certos níveis. Baixando bruscamente o poder aquisitivo externo da moeda, o nível dos preços externos teria de elevar-se relativamente ao dos preços internos. Em tais circunstâncias aquele coeficiente automaticamente tenderia a reduzir-se. É por esta razão que se alcançava o equilíbrio, se bem que a um nível de depreciação cambial bem mais alto do que seria o caso na hipótese de que não tivesse havido a expansão de crédito para a compra de café a destruir. Se se compara a evolução do poder aquisitivo externo e interno da moeda brasileira, nos anos que se seguiram à crise, constata-se que entre 1929 e 1931 o poder de compra de um cruzeiro caiu no exterior cerca de 50% mais do que dentro do país. Essa situação reflete, até certo ponto, o esforço feito pela estrutura econômica para corrigir o desequilíbrio externo criado pela manutenção de um elevado nível de atividade dentro do país. Que destino tomava essa renda, que, devendo ser despendida no exterior em importações, ficava represada dentro do país pelo mecanismo corretor da baixa do referido coeficiente? É evidente que ia pressionar sobre os produtores internos. Página 197. Como ocorre frequentemente, ao corrigir o desequilíbrio externo, não se conseguia mais que transformá-lo em desequilíbrio interno.
Grande parte da procura de mercadorias importadas se contraía com a alta relativa de preços, tanto mais que se assim não ocorresse a moeda continuaria a depreciar-se até que a procura de importações se equilibrasse com a oferta de divisas destinadas a esse fim. Nos anos da depressão, ao mesmo tempo que se contraíam as rendas monetária e real, subiam os preços relativos das mercadorias importadas, conjugando-se os dois fatores para reduzir a procura de importações. Já observamos que de 1929 ao ponto mais baixo da depressão a renda monetária no Brasil se reduziu entre 25% e 30%. Nesse mesmo período o índice de preços dos produtos importados subiu em 33%. Compreende-se, assim, que a redução no quantum das importações tenha sido superior a 60%. Consequentemente, o valor das importações baixou de 14% para 8% da renda territorial bruta, satisfazendo-se com oferta interna parte da procura que antes era coberta com importações. Depreende-se facilmente a importância crescente que, como elemento dinâmico, irá logrando a procura interna nessa etapa de depressão. Ao manter-se a procura interna com maior firmeza que a externa, o setor que produzia para o mercado interno passa a oferecer melhores oportunidades de inversão que o setor exportador. Cria-se, em consequência, uma situação praticamente nova na economia brasileira, que era a preponderância do setor ligado ao mercado interno no processo de formação de capital. A precária situação da economia cafeeira, que vivia em regime de destruição de 1/3 do que produzia com um baixo nível de rentabilidade, afugentava desse setor os capitais que nele ainda se formavam. E não apenas os lucros líquidos, pois os gastos de manutenção e reposição foram praticamente suprimidos. A capacidade produtiva dos cafezais foi reduzida a cerca da metade, nos 15 anos que seguiram à crise. Restringida a reposição, parte dos capitais que haviam sido imobilizados plantações de café foram desinvertidos. Boa parte desses capitais, não há dúvida, a própria agricultura de exportação se encarregou de absorvê-los em outros setores, particularmente o do algodão. O preço mundial deste produto havia sido mantido, durante a depressão, em benefício dos produtores e exportadores norte-americanos. Os produtores brasileiros não deixaram passar essa oportunidade, pois já em 1934 o valor da produção algodoeira, preços pagos ao produtor, correspondia a 50% do valor da produção cafeeira, enquanto em 1929 aquela relação havia sido de menos de 10%. Página 198. Contudo, o fator dinâmico principal, nos anos que se seguem à crise, passa a ser, sem nenhuma dúvida, o mercado interno. A produção industrial, que se destinava em sua totalidade ao mercado interno, sofre durante a depressão uma queda de menos de 10%, e já em 1933 recupera o nível de 1929. A produção agrícola para o mercado interno supera com igual rapidez os efeitos da crise. É evidente que, mantendo-se elevado o nível da procura e represando-se uma maior parte dessa procura dentro do país, através do corte das importações, as atividades ligadas ao mercado interno puderam manter, na maioria dos casos, e em alguns aumentar, sua taxa de rentabilidade. Esse aumento da taxa de rentabilidade se fazia concomitantemente com a queda dos lucros no setor ligado ao mercado externo. Explica-se, portanto, a preocupação de desviar capitais de um para outro setor. As atividades ligadas ao mercado interno não somente cresciam impulsionadas por seus maiores lucros, mas ainda recebiam novo impulso ao atrair capitais que se formavam ou desinvertiam no setor de exportação. É bem verdade que o setor ligado ao mercado interno não podia aumentar sua capacidade, particularmente no campo industrial, sem importar equipamentos, e que estes se tinham feito mais caros com a depreciação do valor externo da moeda. Entretanto, o fator mais importante na primeira fase da expansão da produção deve ter sido o aproveitamento mais intenso da capacidade já instalada no país. Bastaria citar como exemplo a indústria têxtil, cuja produção aumentou substancialmente nos anos que se seguiram à crise sem que sua capacidade produtiva tenha sido expandida. Esse aproveitamento mais intensivo da capacidade instalada possibilitava uma maior rentabilidade para o capital aplicado, criando os fundos necessários, dentro-se a própria indústria, para sua expansão subsequente. Outro fator que se deve ter em conta é a possibilidade que se apresentou de adquirir a preços muito baixos, no exterior, equipamentos de segunda mão.
Nota 164. Alguns setores da produção industrial haviam atravessado uma etapa de relativa depressão, nos anos 20, quando as importações foram favorecidas pela situação cambial. É o caso típico da indústria têxtil, cuja produção de tecidos de algodão foi inferior em 1929 aos pontos mais altos alcançados durante a Primeira Guerra. A recuperação dessa indústria foi rápida, nos anos que se seguiram à crise. De 448 milhões de metros, a produção de tecidos de algodão elevou-se a 639 milhões em 1933 e 915 milhões em 1936. Veja-se Anuário Estatístico, Citatum, página 1329. Fim da nota. Página 199. Algumas das indústrias de maior vulto instaladas no país, na depressão, ou foram com equipamentos provenientes de fábricas que haviam fechado suas portas em países mais fundamente atingidos pela crise industrial. O crescimento da procura de bens de capital, reflexo da expansão da produção para o mercado interno, e a forte elevação dos preços de importação desses bens, acarretada pela depreciação cambial, criaram condições propícias à instalação no país de uma indústria de bens de capital. Esse tipo de indústria encontra, por uma série de razões óbvias, sérias dificuldades para instalar-se em uma economia dependente. A procura de bens de capital coincide, nas economias desse tipo, com a expansão das exportações, fator principal do aumento da renda, e portanto com a euforia cambial. Por outro lado, as indústrias de bens de capital são aquelas com respeito às quais, por motivos de tamanho de mercado, os países subdesenvolvidos apresentam maiores desvantagens relativas. Somando-se essas desvantagens relativas às facilidades de importações que prevalecem nas etapas em que aumenta a procura de bens de capital, tem-se um quadro do reduzido estímulo que existe para instalar as referidas indústrias nos países de economia dependente. Ora, as condições que se criaram no Brasil nos anos 30 quebraram este círculo. A procura de bens de capital cresceu exatamente numa etapa em que as possibilidades de importação eram as mais precárias possíveis. Com efeito, a produção de bens de capital no Brasil, se a medirmos pela de ferro e aço e cimento, pouco sofreu com a crise, recomeçando a crescer já em 1931. Em 1932, ano mais baixo da depressão no Brasil, aquela produção já havia aumentado em 60% com respeito a 1929. No mesmo período, as importações de bens de capital se haviam reduzido pouco mais da quinta parte. É de enorme significação o fato de que em 1935 as inversões líquidas, medidas a preços constantes, tenham ultrapassado o nível de 1929, quando as importações de bens de capital apenas haviam alcançado 50% do nível deste último ano. O nível da renda nacional havia sido recuperado, não obstante esse corte pela metade nas importações de bens de capital. É evidente, portanto, que a economia não somente havia encontrado estímulo dentro dela mesma para anular os efeitos depressivos vindos de fora e continuar crescendo, mas também havia conseguido fabricar parte dos materiais necessários à manutenção e expansão de sua capacidade produtiva. Página 200. Vejamos, CM Síntese, que modificações fundamentais resultaram para a economia brasileira da ação de todos esses fatores. Deve-se ter em conta, primeiramente, que a capacidade para importar não se recuperou nos anos 30. Em 1937 ela ainda estava substancialmente abaixo do que havia sido em 1929. Em realidade, o quantum das importações daquele ano, bem superiores ao de qualquer outro ano do decênio, esteve 23% abaixo do de 1929. A renda criada pelas exportações havia decrescido em termos reais. O quantum das exportações aumentara, mas, como o poder aquisitivo da unidade de exportação com respeito à unidade de importação se havia reduzido à metade, é evidente que a renda criada pelas exportações era muito inferior 105. O valor da produção agrícola a preços correntes havia subido de 7,5 para 7,8 bilhões de cruzeiros, não obstante a produção para exportação haver baixado de 5,5 para 4,5 bilhões. A participação das exportações como elemento formador da renda do agricultor havia decrescido, portanto, de 70% para 57%. É óbvio, por conseguinte, que, se a economia houvesse apenas reagido passivamente aos estímulos externos, não só teria enfrentado uma depressão muito mais profunda, como não se teria recuperado durante todo o decênio.
A recuperação, entretanto, veio rápida e comparativamente forte. A produção industrial cresceu em cerca de 50% entre 1929 e 1937 e a produção primária para o mercado interno cresceu em mais de 40% no mesmo período. Dessa forma, não obstante a depressão imposta de fora, a renda nacional aumentou em 20% entre aqueles 2 anos, o que representa um instrumento per capita de 7%. Nota 165. A situação do intercâmbio externo nos anos 30 depreende-se claramente dos dados abaixo, relativos a 1937, ano mais favorável do decênio. Descrição de tabela ano 1929. Quantum das exportações 100,0 preços das exportações, 100 preços das importações, 100 relação de preços, 100 capacidade para importar, 100 quantum das importações, 100,0 ano 1937. Quantum das exportações, 130,2 preços das exportações, 101 preços das importações, 196 relação de preços, 52 capacidade para importar, 67 quantum das importações, 76,9. Estúdio Econômico de América Latina, Citatum. Fim da nota. Página 201. Este aumento não é de nenhuma forma desprezível, se se tem em conta que nos Estados Unidos, no mesmo período, decresceu a renda per capita sensivelmente. Aqueles países de estrutura econômica similar à do Brasil, que seguiram uma política muito mais ortodoxa, nos anos da crise, e ficaram portanto na dependência do impulso externo para recuperar-se, chegaram a 1937 com suas economias ainda em estado de depressão. A significação desse fenômeno é muito maior do que se depreende à primeira vista. Indicamos anteriormente a relação profunda que existe entre a intensidade do impulso externo e o crescimento de uma economia especializada na exportação de matérias-primas, possibilitando um melhor aproveitamento dos recursos de terra e mão de obra preexistentes. O impulso externo cria o aumento de produtividade, que é um ponto de partida no processo de acumulação de capital. A massa de salários e outras remunerações criadas no setor de exportação representam o embrião do mercado interno. Ao crescer o impulso externo, a expansão indireta da procura interna tende a integrar na economia monetária os recursos de mão de obra e terra subutilizados no setor de subsistência. Ao reduzir-se o impulso externo, por outro lado, a contração consequente da renda monetária tende a criar desemprego ou subutilização da capacidade no setor ligado ao mercado interno. Por que meio logrou a economia brasileira, nos anos 30, subverter a ação mais ou menos automática desses mecanismos? Por que forma foram compensados os efeitos depressivos da contração persistente da procura externa? Melhor ainda, a que se deve o fato de que a procura interna não tenha entrado semi-colapso ao contrair-se a procura externa? Esses resultados, de grande significação para o futuro imediato da economia brasileira, são um reflexo das dimensões catastróficas da crise do café e da amplitude com que foram defendidos, conscientemente ou não, os interesses da economia cafeeira. Nota 166. O movimento revolucionário de 1930, ponto culminante de uma série de levantes militares abortivos iniciados em 1922, tem sua base nas populações urbanas, particularmente a burocracia militar e civil e os grupos industriais, e constitui uma reação contra o excessivo predomínio dos grupos cafeeiros, de seus aliados da finança internacional, comprometidos na política de valorização, sobre o governo federal. Contudo, em face da reação armada de 1932, o governo provisório tomou, a partir de 1933, uma série de medidas destinadas a ajudar financeiramente os produtores de café, inclusive uma redução de 50% nas dívidas bancárias destes últimos. Fim da nota. Página 202. O fato de que a produção de café tenha continuado a expandir-se depois da crise e a circunstância de que os cafeicultores se tivessem habituado aos planos de defesa dirigidos pelo governo respondem, em boa parte, pela manutenção da renda monetária do setor exportador. Ao produtor de café pouco lhe interessava que a acumulação de estoques fosse financiada com empréstimos externos ou com expansão de crédito. A decisão de continuar financiando sem recursos externos a acumulação de estoques, qualquer que fosse a repercussão sobre a balança de pagamentos, foi de consequências que na época não se podiam suspeitar. Mantinha-se, assim, a procura monetária em nível relativamente elevado no setor exportador.
Esse fato, combinado ao encarecimento brusco das importações, consequência da depreciação cambial, a existência de capacidade ociosa em algumas das indústrias que trabalhavam para o mercado interno e ao fato de que já existia no país um pequeno núcleo de indústrias de bens de capital, explica a rápida ascensão da produção industrial, que passa a ser o fator dinâmico principal no processo de criação da renda. Essas modificações bruscas na estrutura econômica não podiam deixar de trazer persistentes desequilíbrios. O mais significativo destes talvez seja o que afeta a balança de pagamentos. A crise encontrou a economia brasileira mais ou menos adaptada a um certo coeficiente de importações. Durante todo o decênio dos anos 20, a relação entre o produto territorial e o valor das importações não parece haver se alterado de forma significativa. Ora, conforme já observamos, ao manter-se a renda monetária em nível relativamente elevado, enquanto baixava bruscamente a capacidade para importar, foi necessário que subissem fortemente os preços relativos dos artigos importados para que se restabelecesse o equilíbrio entre a procura e oferta de cambiais para pagar importações. Estabeleceu-se, assim, um novo nível de preços relativos para os artigos de produção interna e os artigos importados. Com base nesse novo nível de preços relativos, desenvolveram-se as indústrias destinadas a substituir importações. Em realidade, era esse nível de preços relativos que servia de base ao industrial que decidia inverter neste ou naquele setor. Ocorre, porém, que a recuperação do setor exportador teria que trazer mais cedo ou mais tarde uma modificação da situação cambial. Desde o momento em que melhorassem os preços relativos de exportação e aumentasse a disponibilidade de divisas, teria de modificar-se a situação cambial. Página 203. Como é fácil depreender, uma valorização brusca do poder de compra externo da moeda traria necessariamente um aumento imediato da procura de bens importados e uma retração idêntica da procura de bens de produção interna, o que tenderia a reduzir a renda, pois criaria desemprego. Essa redução de renda iria, por seu lado, contrair a procura de artigos importados, restabelecendo o equilíbrio, a um nível mais baixo de utilização da capacidade produtiva. O mais provável, entretanto, é que a correção do desequilíbrio se fizesse através da taxa de câmbio e não do nível da renda. Assim, a melhora da situação cambial, ao provocar um brusco aumento das importações, criaria nova pressão sobre a balança de pagamentos, invertendo-se o movimento da taxa de câmbio. Seria essa uma situação extremamente instável, a qual poria de manifesto que o crescimento relativo do setor dedicado a um mercado interno tornava impraticável o funcionamento de um sistema cambial com taxa flutuante. Não sendo execuível o funcionamento do padrão ouro, era necessário garantir por outra forma uma certa estabilidade cambial. Na economia tipicamente exportadora de matérias-primas, a concorrência entre produtores internos e importadores era quase inexistente. As flutuações na taxa cambial comprimiam a procura de um ou de outro setor, mas não determinavam modificações estruturais na oferta. Ao começarem a concorrer os dois setores, as modificações na taxa cambial passaram a ter repercussões demasiado sérias para que fossem abandonadas as contingências do momento. Perdia-se, assim, um dos mecanismos de ajuste mais amplos de que dispunha a economia e ao mesmo tempo um dos instrumentos mais efetivos de defesa da velha estrutura econômica com raízes na era colonial. As consequências da perda desse mecanismo serão profundas e respondem em boa parte pelas modificações estruturais que continuarão a operar-se. Ao lograr sobrepor-se à profunda crise dos anos 30, a economia brasileira comprometeu partes fundamentais de seu mecanismo. Os desajustamentos consequentes se manifestarão com plenitude na etapa de tensões que se inicia com a economia de guerra da primeira metade do decênio seguinte. Título: Capítulo 33, O desequilíbrio externo e sua propagação. No capítulo anterior, se fez referência ao fato que a baixa do coeficiente de importação havia sido obtida, nos anos 30, à custa de um reajustamento profundo dos preços relativos. A alta da taxa cambial reduziu praticamente a metade o poder aquisitivo externo da moeda brasileira e, se bem houve flutuações durante o decênio nesse poder aquisitivo, a situação em 1938-1939 era praticamente idêntica do ponto mais agudo da crise. Esta situação permitirá um amplo barateamento relativo das mercadorias e produção interna, e foi sobre a base desse novo nível de preços relativos que se processou o desenvolvimento industrial dos anos 30.
Observamos também que a formação de um só mercado para produtores internos e importadores, consequência natural do desenvolvimento do setor ligado ao mercado interno, transformou a taxa cambial em um instrumento de enorme importância para todo o sistema econômico. Qualquer modificação, num sentido ou no outro, dessa taxa, acarretaria uma alteração no nível dos preços relativos dos produtos importados e produzidos no país, os quais concorriam em um pequeno mercado. Era perfeitamente óbvio que a eficiência do sistema econômico teria de prejudicar-se com os sobressaltos provocados pelas flutuações cambiais. A possibilidade de perdas de grandes proporções, ocasionadas pelo brusco barateamento das mercadorias concorrentes importadas, desencorajaria as inversões no setor ligado ao mercado interno. Não era por outra razão que as economias mais desenvolvidas se haviam submetido ao delicado e dispendioso mecanismo do padrão ouro, que fazia solidários a todos os sistemas nacionais de preços. Página 205. Nota do revisor. 2 notas no final da página. Fim da nota. Já vimos que para uma economia tipicamente exportadora de matérias-primas o regime do padrão ouro se apresentava impraticável. Mas, superada essa etapa, o que se tornava impraticável era subsistir dentro da indisciplina se o sistema de preços que havia prevalecido antes. A pequena valorização externa da moeda brasileira ocorrida entre 1934 e 1937 trouxe sérios transtornos a alguns setores industriais ligados ao mercado interno. Essa melhoria na situação cambial foi, entretanto, passageira, pois nos últimos anos do decênio houve nova depreciação no valor externo da moeda brasileira, o que praticamente restabeleceu o nível de preços relativos que havia prevalecido depois da crise. Ora, no começo do decênio seguinte a política cambial iria ser submetida a uma prova definitiva. Acumulações sucessivas de saldos positivos na balança de pagamentos, resultantes da situação criada pela guerra, iriam pressionar a taxa cambial no sentido de rebaixá-la. Sendo a oferta de divisas internacionais muito superior à procura, era inevitável que a cotação das mesmas baixasse. Que consequências poderia ter essa elevação do poder de compra externo da moeda brasileira? Em primeiro lugar, significaria preços mais baixos, em cruzeiros, para os produtos exportados. Os exportadores, em vez de receberem 20 cruzeiros por dólar de café exportado, recebiam tão somente 10, digamos. Como o preço internacional do café estava fixado em acordos, a valorização da moeda significaria, em última instância, prejuízos crescentes para o setor cafeeiro. A contrapartida dessa valorização seria o barateamento das mercadorias importadas, o que teria consequências diretas no setor manufatureiro. Se bem que a oferta externa de artigos manufaturados estava comprimida, ao produtor interno lhe preocupava seriamente a possibilidade de bruscas importações a um nível de preços muito mais baixo do que o que prevalecia no mercado. Desta forma se aliavam contra a revalorização externa da moeda os interesses dos exportadores e dos produtores ligados ao mercado interno. Nota 167. A reforma cambial de 1953 constituiu um retorno ao regime do câmbio flutuante, único dentro do qual a economia brasileira funcionou até hoje sem se criarem grandes problemas de balança de pagamentos. O novo sistema apresentava, demais, um elevado grau de flexibilidade, pois criou 5 compartimentos estanques que constituem outros tantos níveis de paridade para o poder aquisitivo externo da moeda. Nota 168. A análise dos preços relativos no período 1929-37 faz-se com base nos índices do custo da vida da cidade do Rio de Janeiro e dos preços de importação e exportação, já referidos. Fim das notas. Página 206. Compreende-se, assim, que o governo tenha fixado a taxa cambial, evitando explicitamente qualquer recuperação do poder de compra externa da moeda. Criou-se, em consequência dessa política, uma situação algo paradoxal. No momento em que o mercado mundial se transformava de forma crescente em um mercado de vendedores, isto é, enquanto aumentava o número de compradores e diminuía a oferta de mercadorias, o Brasil fixava o valor externo de sua moeda a um nível de preços relativos que refletia a situação do decênio anterior, no qual havia sido necessário rebaixar o valor externo da moeda para recuperar o equilíbrio na balança de pagamentos. Essa situação iria favorecer enormemente as atividades ligadas ao mercado externo.
Mas, como nem sempre eram as linhas tradicionais de exportação as que se beneficiavam, pois a estrutura da procura externa se havia modificado, houve fortes deslocamentos de fatores dentro da economia sem benefício da produção daqueles artigos que encontravam mercado no exterior. Tal situação, sem lugar a dúvida, concorreu para agravar os efeitos dos sérios desequilíbrios internos surgidos na economia durante esse período. A política seguida durante os anos da guerra foi, na essência, idêntica à que se havia adotado imediatamente depois da crise. Teve, como seria natural, consequências totalmente distintas, pois as situações eram radicalmente diversas. Ao fixar a taxa cambial, sustentava-se o nível da renda monetária, assim como a compra do café invendável havia significado a mesma coisa no decênio anterior. Neste o café não encontrava compradores. Na nova etapa esses compradores existiam, mas efetuavam a compra a crédito, isto é, pagavam como uma moeda que, em parte, era simples promessa de pagamento futuro. As consequências internas eram as mesmas. Criava-se o fluxo de poder de compra dentro da economia sem uma contrapartida na oferta de bens e serviços. A diferença entre as duas situações estava no efeito que tinha sobre o sistema econômico este fluxo de poder de compra criado sem contrapartida real. No começo dos 30, esse poder de compra novo tomava o lugar automaticamente de outro que minguava, isto é, daquele formado pela procura externa que se debilitava. Dessa forma evitava-se que se reduzisse o grau de utilização da capacidade produtiva ligada ao setor interno. A situação que agora prevalecia era totalmente diversa. Partia-se de uma conjuntura em que a capacidade produtiva ligada ao mercado interno estava sendo intensamente utilizada. Página 207. Nota do revisor. Duas notas no final da página, uma delas tem tabela. Fim da nota. O índice de preços de exportação cresceu em 75% entre 1937 e 1942, sendo portanto muito forte o estímulo externo. Ora, como o quantum das exportações no mesmo período reduziu-se apenas em 25%, ainda que a taxa de câmbio houvesse baixado de 20 para 15 cruzeiros por dólar, a renda monetária criada pelo estímulo externo não se teria reduzido. Ao conservar a taxa de câmbio, estava-se, na realidade, incrementando a renda monetária do setor exportador, num momento em que a oferta de produtos importados se havia reduzido mais de 40%. O contraste entre as duas situações ressalta dos dados seguintes. Entre 1929 e 1933, o efeito combinado da estabilização do quantum das exportações e da baixa de preços dos produtos exportados determinou, não obstante a desvalorização da moeda, uma redução da renda monetária criada pelas exportações de aproximadamente 35%. Entre 1937 e 1942, os mesmos fatores determinaram uma elevação da renda monetária criada no setor exportador de aproximadamente 45%. Ora, como a redução do quantum das importações neste segundo período foi de 43%, é fácil compreender o desequilíbrio que se introduziu na economia através do setor externo. Nota 169. A evolução do intercâmbio externo nos anos do conflito bélico pode ser observada nos dados abaixo. Descrição de tabela linha 1 ano. 1937 quantum das exportações. 100,0 preços das exportações. 100 preços das importações. 100 relação de preços. 100 capacidade para importar. 100 quantum das importações. 100,0 linha 2 ano. 1942 quantum das exportações. 84,2 preços das exportações, 175 preços das importações, 156 relação de preços, 112 capacidade para importar, 94 quantum das importações, 56,6 linha 3 ano, 1945 quantum das exportações, 110,8 preços das exportações, 216 preços das importações, 182 relação de preços, 118 capacidade para importar, 131 quantum das importações, 90,3 Estúdio Econômico de América Latina, 1949, Citatum. Nota 170. A semelhança da política com a do decênio anterior vai ao ponto de que se continuou a comprar café para estoques. Entre 1941 e 1943 se acumularam cerca de 2 bilhões de cruzeiros, a preços correntes, de estoques de café.
É evidente que os efeitos dessa política leriam de ser totalmente distintos daqueles alcançados no decênio anterior. Isto demonstra cabalmente que a política de proteção do setor cafeeiro foi seguida sem consciência de seus resultados últimos. Fim das notas. Página 208. Não sendo possível evitar a contração da oferta de bens importados, todo o aumento da renda monetária e mais uma parte dessa renda que antes se gastava com importações eram represados no mercado interno. Se tem em conta, demais, a pressão resultante dos gastos de guerra e a baixa de produtividade provocada pelas dificuldades de toda a ordem criadas pela mesma guerra, compreende-se o extremo esforço a que foi submetido o sistema econômico e a estagnação em que esteve submerso nesse período. Vejamos outros aspectos do problema cambial. Dentro da lógica do sistema cambial então vigente, a queda na procura relativa de divisas deveria acarretar a depreciação destas, evitando-se assim que o desequilíbrio externo se propagasse em toda a sua extensão ao sistema econômico. A queda na procura de divisas significava, por outro lado, que o fluxo de renda monetária criado no setor exportador não tinha uma contrapartida real adequada na oferta de bens importados, sendo esse o ponto de partida do desequilíbrio. Uma tal situação não podia, entretanto, perdurar, pois ao reduzir-se a procura de divisas abaixo da oferta destas, haveria uma baixa de preços das mesmas, recebendo os exportadores menores somas em cruzeiros por suas cambiais e reduzindo-se a renda monetária criada no setor de exportação. Essa redução de rendas viria contrapesar a contração na oferta de bens e serviços importados, corrigindo-se assim o desequilíbrio. É verdade que o barateamento das divisas significava que os importadores despenderiam menores somas com as mercadorias importadas, isto é, comprariam as divisas a mais baixos preços. Ocorre, entretanto, que o maior comprador de divisas nessa ocasião eram as autoridades monetárias, que ficavam com toda a massa de divisas que não encontravam aplicação no intercâmbio corrente. O montante do fluxo de renda criado pela retenção forçada dessas divisas seria proporcionalmente menor, conforme fosse a baixa do preço das mesmas. Em síntese, o valor dessas reservas cambiais era aproximadamente igual ao excesso da renda criada no setor exportador sobre a contrapartida de bens e serviços importados. Reduzindo-se o valor daquelas reservas, se reduziria em igual montante o excesso de renda monetária sobre a oferta de bens importados. Nota 171. Entre 1937 e 1942 houve uma redução da renda per capita de pelo menos 10%, isto é, idêntica ao crescimento da população. Os dados relativos ao produto territorial real e à renda, a partir de 1939, têm como fonte o desenvolvimento econômico do Brasil, de CEPAL, Citatum. Fim da nota. Página 209. Mas não está aí todo o problema. Mesmo que tivesse sido possível evitar o aumento do fluxo de renda criado pelas exportações, através de uma revalorização cambial, com isso não se evitaria a acumulação de reservas monetárias. Em condições normais, a baixa de preço das divisas aumenta necessariamente a procura destas, pois barateia as mercadorias importadas, incrementando seu poder de concorrência. Desta forma se restabelece o equilíbrio entre oferta e procura de divisas. No período de guerra, porém, por mais que se barateassem as divisas, o volume das importações não cresceria, pois a produção de bens exportáveis e a disponibilidade de transporte marítimo estavam controladas nos países em guerra, e independiam do sistema de preços. Dadas as condições que então prevaleciam, qualquer que fosse a revalorização do cruzeiro, a procura externa de mercadorias brasileiras se teria mantido e a oferta de mercadorias importadas teria ficado, de forma geral, inalterada. A acumulação de reservas era, portanto, inevitável. A única possibilidade que existia de corrigir esse tipo de desequilíbrio estava em um desencorajamento dos produtores exportadores, mediante o controle dos preços em cruzeiros. Mas, se uma tal política fosse considerada, os importadores premidos pelas necessidades de guerra teriam aumentado os preços em divisas ou ameaçado cortar as exportações para o Brasil, se este insistisse em uma tal política cambial. É bem verdade que se poderia ter evitado que a elevação, que a partir de 1941 se manifesta nos preços de exportação, inflasse a renda dos exportadores, aprofundando o desequilíbrio.
Mas, mesmo que os preços pagos ao produtor e aos intermediários no setor exportador houvessem sido conservados ao nível de 1939, o desequilíbrio se teria formado na medida que se acumulavam reservas. Ora, como a economia estava funcionando à plena utilização de sua capacidade produtiva, mesmo sem ter em conta os efeitos da baixa geral de produtividade, era inevitável que a pressão resultante do desequilíbrio entre o nível da renda monetária e o da oferta de bens e serviços se resolvesse numa alta de preços. Essa alta de preços, por seu lado, refletia-se nos custos do setor exportador e dificultava a execução e qualquer política tendente a conservar o nível da renda nesse setor. Não resta dúvida, destarte, que o desequilíbrio se teria formado, com ou sem revalorização monetária. Mesmo que se tivesse optado por uma política de revalorização, o desequilíbrio, que sempre viria, teria tornado muito difícil levá-la adiante. Página 210. Desencadeada a alta dos preços internos, a pressão sobre o setor exportador teria aumentado de tal forma que se tornaria impraticável obrigar os exportadores a entregar suas divisas por um preço rebaixado ao arbítrio das autoridades monetárias. A situação que se criou nos anos da guerra era de grande complexidade e exigia, se pretendesse corrigir o desequilíbrio que se estava formando no sistema econômico, e que se manifestava através da alta rápida e desordenada dos preços, uma ação muito mais ampla que a simples manipulação cambial. Teria sido necessário partir do princípio de que a economia estava sendo submetida a um sobreesforço, e que era necessário produzir mais que o de que se necessitava correntemente para consumir e inverter dentro do país. Essa diferença estava dada pela acumulação de reservas cambiais, as quais indicavam o montante do que se produzia, mas não se utilizava no território nacional. Por outro lado, devia-se ter em conta que o governo estava aumentando seus gastos com despesas militares, reduzindo mais linda a parte do produto destinada a atender às necessidades dos consumidores e aos desejos dos inversionistas. Finalmente, caberia considerar a baixa geral de produtividade, ocasionada pelos transtornos do comércio de cabotagem, pela substituição de combustíveis de qualidade superior por outros de qualidade inferior, pela paralisação de máquinas por falta de peças, pela substituição de equipamentos mecânicos por mão de obra, etc. Enquanto isso, o fluxo de renda continuava a avolumar-se. O setor externo gerava uma massa de poder de compra que ia aumentando com a elevação dos preços internacionais. O governo distribuía uma massa de salários maior. No setor privado, a baixa de produtividade não acarretava redução no pagamento aos fatores de produção empregados. Para restabelecer o equilíbrio entre este fluxo de renda e a oferta de bens e serviços, que se havia reduzido, teria sido necessário atuar sobre o conjunto da economia para distribuir adequadamente o peso da carga. A ação poderia ter sido orientada, seja no sentido de reduzir diretamente o fluxo de renda, cortando salários e outras remunerações, ou no sentido de esterilizar parte da renda que se criava. Numa economia de livre empresa, este segundo método é de aplicação mais fácil e de resultados menos imprevisíveis. Nota 172. Sempre que os financiasse adequadamente, o governo não criaria nenhum desequilíbrio ao aumentar os seus gastos. Mas assim não ocorreu, como atestam os déficits persistentes desse período. Fim da nota. Página 211. Cortar remunerações pode acarretar efeitos extremamente desalentadores, seja sobre os empresários, seja sobre os próprios assalariados. Em uma etapa em que se necessitava estimular a produção, este método seria de efeitos contraproducentes. A esterilização de parte da renda significava apenas postergar o seu usufruto, o que é perfeitamente aceitável em épocas de emergência, particularmente se essa medida venha acompanhada de uma série de controles diretos sobre a distribuição dos produtos essenciais. Poderia perguntar-se por que razão no Brasil não se tentou corrigir o desequilíbrio através de uma série de medidas destinadas a congelar parte da renda monetária excedente, política que foi seguida com bastante êxito em numerosos países. A razão disso talvez esteja no fato que não é fácil introduzir com êxito medidas desse tipo quando o processo inflacionário já está totalmente aberto. E esse processo se teria aberto no Brasil com mais rapidez do que na maioria dos demais países. Vejamos a razão disso. Ao iniciar-se a conflagração armada, em 1959, a economia mundial se encontrava em plena depressão.
Havia, por esse motivo, uma grande capacidade produtiva não utilizada na maioria dos países, sendo considerável o número de desempregados nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, na Austrália e mesmo em países de economias menos desenvolvidas, onde o fenômeno do desemprego é menos aparente. A tensão causada pela guerra trouxe, através do aumento rápido dos gastos governamentais, a utilização progressiva da capacidade produtiva ociosa. Calcula-se, por exemplo, que na Austrália essa ocupação plena da capacidade existente não foi lograda antes de 1942. Somente depois de 3 anos de guerra é que a economia australiana chegou a sofrer uma verdadeira pressão de procura excedente. Processos idênticos ocorreram na maioria dos países. Esse período intermediário constituiu uma espécie de amortecedor, dando tempo aos governos de montarem o aparelhamento necessário ao controle da situação, antes que se manifestasse abertamente o desequilíbrio. Em razão disso, foi relativamente fácil prever os setores onde se manifestaria mais agudamente o desequilíbrio entre a procura e a oferta. Nesses setores, com o tempo, foram introduzidos sistemas de controle direto. Por outro lado, também foi possível introduzir com a devida antecipação mecanismos destinados a orientar a utilização dos recursos, evitando-se assim que surgisse nos pontos mais vulneráveis desequilíbrio demasiadamente agudo. Página 212. Nota do revisor. 3 notas no final da página. Fim da nota. A economia brasileira, conforme vimos, se havia recuperado por suas próprias forças nos anos 30 e, ao contrário do que ocorrerá nos Estados Unidos e numerosos outros países, havia chegado a 1937 com um nível de renda per capita superior ao de 1929. Por outro lado, a crise de 1938 foi de efeitos reduzidos no Brasil, pela simples razão de que o setor externo da economia não se havia propriamente recuperado na etapa anterior. Destarte, a queda da renda real, entre 1937 e 1938, foi de apenas 2%, e já em 1939 o nível de 1937 havia sido recuperado. Desta forma, a economia brasileira não teve a seu favor um período de transição ao ser submetida ao esforço que a guerra impôs a praticamente todos os países do mundo. A tensão suplementar que se exerce sobre a economia, a partir de 1940, é automaticamente acompanhada de uma alta brusca de preços. O nível geral de preços, que entre 1929 e 1939 havia aumentado apenas cm 31%, entre 1940 e 1944 sobe 86%. Já em 1942, primeiro ano em que a economia é submetida a um esforço mais intenso, o nível de preços sobe 18%. Uma vez o desequilíbrio resolvido em alta de preços, qualquer política corretora se torna mais difícil de aplicar. Isto porque a alta dos preços não é uma coisa senão um sintoma de que a forma de distribuição da renda se está modificando com rapidez. Vejamos mais de perto esse processo. A massa de renda criada no setor exportador se viu, bruscamente, sem contrapartida real, ao reduzirem-se as importações. Em 1942, por exemplo, o valor FOB das exportações excedeu em 60% o valor CIF das importações, alcançando o saldo 2,8 bilhões de cruzeiros. Demais, a economia continuava a produzir café em quantidade superior à que podia colocar no exterior ou consumir. Os estoques de café acumulados em 1942 se aproximaram de 1 bilhão de cruzeiros. Se a estes fatores adicionamos o déficit governamental, que foi de 1,5 bilhões de cruzeiros, temos já uma magnífica base e operação para o sistema bancário expandir os meios de pagamentos, os quais aumentaram, entre 1942 e 1943, em cerca de 60%. Entre 1940 e 1943 a quantidade total de bens e serviços à disposição da população no território nacional aumentou apenas em 2%, enquanto o fluxo de renda se incrementou em 43%. Essa disparidade dá uma ideia do desequilíbrio que se formou entre a oferta real e a procura monetária. Nota 173. Como índice do nível de preços, a partir de 1939, utilizamos o deflator implícito na renda territorial, calculado pelo Grupo Misto de CEPAL e publicado em O Desenvolvimento Econômico do Brasil, Citatum, primeira parte, apêndice estatístico, quadro 3.
Nota 174. Essa anormal expansão dos meios de pagamentos reflete, demais, a atitude totalmente passiva das autoridades monetárias. O sistema bancário se encarregou de multiplicar rapidamente o impulso inflacionário. Nota 175. Para os dados básicos, veja-se o desenvolvimento econômico do Brasil, Citatum, primeira parte, quadro e apêndice estatístico, quadro 1. A mesma fonte se utiliza para todos os índices básicos, citados no presente capítulo, referentes ao período que se inicia em 1939. Fim das notas. Página 213. Esse desequilíbrio teria de acarretar uma elevação de preços, a qual, uma vez iniciada, tende a acelerar-se, pois uma das formas de defesa da renda real consiste em reduzir ao mínimo os ativos líquidos. Ora, a alta de preços não é outra coisa senão uma valorização, por efeito de pressão da procura, de todos os bens em processo de produção ou já produzidos e em mãos dos intermediários. Essa elevação de preços tende a propagar-se a todo o sistema econômico, e a forma que toma esse processo é responsável pelo grau de redistribuição da renda que provoca. É fácil compreender que ao iniciar-se um processo brusco de elevação de preços, os empresários, pela razão de que detêm estoques de operação ou de outro tipo nas várias etapas do processo produtivo, realizam ganhos substanciais de capital. Desta forma, a correção do desequilíbrio traz consigo necessariamente, sempre que os mecanismos atuem espontaneamente, uma redistribuição da renda em benefício de uns grupos e em prejuízo de outros. Como cada um desses grupos se comporta de forma distinta no que respeita à utilização da renda, essas transferências fazem mais difícil prever a forma como a população, em seu conjunto, quererá gastar a totalidade da renda. É por esta razão que, iniciando um processo de elevação rápida dos preços, torna-se extremamente difícil neutralizar a massa excedente de renda e introduzir controles diretos em pontos estratégicos. A fixação de taxa cambial foi, conforme assinalamos, uma forma de proteger o setor exportador contra a pressão que as reservas cambiais acumuladas exerciam no sentido de valorização da moeda brasileira e, portanto, de baixa dos preços em cruzeiros das mercadorias exportadas. Entretanto, concorrendo para manter elevado o nível da renda monetária, esse mecanismo de defesa desencadeou outros processos que tiveram efeitos inversos. A rápida ascensão dos preços teve evidentemente que repercutir sobre os custos no setor de exportação. Desde o momento em que se lixou a taxa do câmbio, o setor exportador encontrou-se capacitado para reter a totalidade do aumento dos preços no mercado exterior. Se o nível dos preços internos subisse ainda mais que o dos preços de exportação, é evidente que o setor exportador sofreria uma baixa de rentabilidade. Página 214. Nota do revisor. Duas notas no final da página. Fim da nota. Neste caso, a fixação da taxa de câmbio apenas teria evitado perdas de maiores proporções para os exportadores. Entretanto, assim não ocorreu para o conjunto da economia exportadora, pois, entre 1939 e 1944, enquanto o nível dos preços internos se elevou 98%, o dos preços de exportação cresceu em 110%, se bem que favoreceu de forma muito desigual a distintos grupos. Em todos os anos desse período os preços de exportação marcharam muito na frente do nível interno de preços, o que revela que o setor exportador pôde tirar partido da taxa fixa de câmbio para aumentar sua participação relativa na renda territorial. Se bem que, no período do após-guerra que se estende até 1949, os preços internos se tenham elevado com intensidade idêntica aos de exportação, o desnível criado nos anos anteriores persistiu e ainda se ampliou nos anos subsequentes. Este ponto tem enorme importância na explicação das transformações ocorridas na economia brasileira no decênio dos anos 40. Enquanto os preços internos e os de exportação se elevam intensamente em todo o período que tem início em 1939, os preços de importação cresceram com muito menor rapidez. Entre 1939 e 1944, por exemplo, os preços de importação aumentaram em 64%, enquanto o nível dos preços internos se elevava em 98%. No período seguinte a disparidade continua a acentuar-se. Entre 1944 e 1949 os preços de importação se elevam em 36%, enquanto o nível interno de preços cresce em 70%.
A consequência prática dessa disparidade crescente foi a subversão do nível relativo de preços que havia servido de base para o desenvolvimento industrial desde o começo dos anos 30. Se se compara a evolução do nível interno de preços no Brasil com a do nível dos preços de importação, entre 1929 e 1939, comprova-se um crescimento relativo de 60% nas mercadorias importadas. Foi sobre essa paridade de preços que se desenvolveu a economia brasileira desde a depressão até o presente. Uma tal paridade não significa necessariamente que um nível de preços dentro do país seja alto ou baixo, ou melhor, que a moeda esteja sub- ou sobrevalorizada no exterior. Nota 176. O preço pago ao produtor de café, por exemplo, cresceu apenas em 31% entre 1939 e 1943, enquanto o nível geral de preços dentro do país se elevava de 65%. Mas, já em 1944, o produto de café recuperava e ultrapassava o nível geral de preços. Nota 177. Entre 1939 e 1948 o nível interno de preços aproximadamente triplicou e o dos preços de exportação quadruplicou. Entre este último ano e 1953, os preços internos aumentaram 64% e os de exportação 84%. Fim das notas. Página 215. Tanto é possível afirmar que em 1939 a moeda brasileira era subvalorizada no exterior, como que o contrário ocorria em 1929. Entre 1939 e 1949 opera-se um processo inverso, elevando-se um nível de preços dentro do país, comparativamente ao nível dos preços de importação. Houve, portanto, uma revalorização da moeda brasileira, apenas ocultada pelo sistema de controle de câmbio. Tendia a restabelecer-se a paridade entre o poder de compra interno e o externo que havia prevalecido em 1929. É fácil perceber que uma modificação dessa ordem traria consequências profundas para o sistema econômico. A paridade de 1929 se refletia em um coeficiente de importações relativamente elevado. Ora, nos anos 30 o desenvolvimento da economia teve por base um impulso interno e se processou no sentido da substituição de importações por artigos de produção interna. Com efeito, à medida que crescia a economia, reduzia-se o coeficiente de importações. O coeficiente de importações reflete a composição do dispêndio total da população, entre produtos importados e de produção interna. Para que a população, que antes gastava perto de 20% de sua renda com artigos importados, passe a gastar apenas 10%, é indispensável que haja uma mudança fundamental nos preços relativos aos artigos importados e de produção interna. Uma mudança no nível dos preços relativos teria de ser causada ou por um crescimento muito maior da produtividade dentro do país que nos setores congêneres dos países de onde procedem as importações, ou por uma modificação na taxa cambial, isto é, por uma baixa no poder aquisitivo externo da moeda. É fácil compreender que, dada a pobreza de capital e técnica de que padece uma economia subdesenvolvida, seria pouco avisado atribuir principalmente a melhora de produtividade relativa à redução do coeficiente de importações. Essa redução na realidade só se operou porque uma série de circunstâncias favoreceram a manutenção da renda monetária e ampliou o mercado do setor interno, encarecendo as mercadorias importadas. Modificar essa nova paridade de preço seria comprometer toda a estrutura econômica que se havia fundado sobre ela. Não significa isso que o coeficiente de importações não pudesse ser modificado. Nota 178. A comparação é mais evidente quando feita entre uma série de rendas e outra de importações a preços constantes, para evitar que a elevação mais rápida dos preços de importação faça subir artificialmente o coeficiente. Os dados relativos a esse coeficiente no período 1939-54 encontram-se em O Desenvolvimento Econômico do Brasil, Citatum, primeira parte, apêndice estatístico, quadro 16. Fim da nota. Página 216. Se recuperava a capacidade para importar e esta crescia mais rapidamente que a renda, haveria que contar com uma elevação do coeficiente. Mas esta elevação não teria de ser feita alterando simplesmente a paridade de preços a que nos referimos. Se reduzissem relativamente os preços de importação, o coeficiente subiria rapidamente, mas subiria criando novos desequilíbrios à economia.